Galera, vamos para mais um vídeo então da série, dessa vez mapa mental. Esse é o segundo vídeo sobre o joelho, onde a gente vai falar sobre os testes, tá? Quem quiser assistir o primeiro vídeo, aqui em cima na tela vai aparecer aí o link para acessar o primeiro vídeo, onde a gente fala de ligamentos, de meniscos, etc, tá? Então nesse mapa mental aqui a gente vai falar sobre o joelho, né? E a gente vai falar sobre os testes mais comuns para o concurso público, que esse a gente não pode errar em hipótese nenhuma, né, já que teste ortopédico é uma coisa que cai bastante nesses concursos, tá? Então a gente vai dividir por regiões, e o primeiro que a gente vai falar aqui é sobre os meniscos. Então, testes para avaliar lesões de menisco, certo? Então, primeiro teste para avaliar lesão de menisco, McMurray. Tá? Esse seria o primeiro teste. Depois a gente tem o teste de Apley, que também pode ser chamado de teste de compressão ou teste de distração. Né? Você faz uma compressão e uma distração e o paciente relata dor no movimento de compressão. Né? Em decúbito ventral, você flexiona o joelho a 90 graus, faz uma compressão e o paciente relata dor na compressão. Né? O teste de Apley, então. A gente tem um teste de Tessali em pé, tá? Esse teste é feito em posição ortostática, pode ser feito tanto a 5 graus de flexão quanto 20 graus de flexão. O teste Pivot Shift, e sintomas mecânicos importantes, tá? Então, sintomas que a gente pode relatar aqui. O paciente relata dor, bloqueio ou falseio nas atividades de vida diária, né? Esse bloqueio pode ser tanto na flexão quanto na extensão, e uma sensação de falseio, né? Isso também caracteriza esses sintomas que a gente chama de sintomas mecânicos de uma possível lesão de menisco. Então, sintomas mecânicos. Um outro teste também para menisco importante é dor na interlinha articular do joelho. Dor à palpação na interlinha articular do joelho, tá? E por último, um teste que é o teste que não tem um nome específico, mas ele coloca o paciente na posição em decúbito dorsal e pede para o paciente para fazer o 4, né? É muito parecido com aquele teste, muito parecido não, né? É aquele teste, é aquela posição do teste do quadril, Faber, né? Que é flexão, abdução e rotação externa. E aí, no Faber, a dor é no quadril. Já no joelho, a dor é na região medial ou lateral do joelho, o que caracteriza uma lesão de menisco, entendeu? Então, esses seriam os principais testes na lesão de menisco. Depois a gente tem os testes para lesão de cruzado anterior, e aí a gente cita o LACMA. O LACMA é um teste com uma maior acurácia diagnóstica dos testes para o ligamento cruzado anterior, o teste da gaveta anterior, né? E por último, uma observação aqui importante, ó. O Pivot Shift, que é utilizado para o diagnóstico das lesões de menisco, também pode ser utilizado, adaptado para a lesão de cruzado anterior, tá? O Pivot Shift. Depois a gente tem as lesões do ligamento cruzado posterior,
os testes, né? E aí a gaveta posterior, igual, né, o ligamento cruzado anterior tem a gaveta anterior, o ligamento cruzado posterior tem a gaveta posterior. O teste de Godfrey, gosta também de cair uma questão sobre esse teste, né? Ou teste, também chamado teste da queda posterior, tá? Esse teste de Godfrey, ele tem uma especificidade muito alta. O que isso quer dizer? A especificidade é a probabilidade de dar negativo. Então é muito alta. Então se ele der positivo, é porque ele é positivo mesmo. Então ele é um excelente teste. Quando você tem um teste com alta especificidade, você tem um excelente teste para confirmar o diagnóstico. Então o Godfrey é um teste ótimo para confirmar diagnóstico, ou seja, confirmar lesão de ligamento cruzado posterior. E uma posição, um teste muito parecido com o teste de Godfrey é o Lumer. A diferença é que o paciente no Godfrey põe uma perna só, ele na mesma posição, em decúbito dorsal, uma perna só, somente a perna avaliada, e no Lumer ele usa as duas, tá? Então pode aparecer esse nome aí, então fica ligado aí. Bom, dando sequência aqui, ó, uma outra região que também pode ser cair são os testes de ligamento colateral medial e ligamento colateral lateral. Esses testes, basicamente, é o estresse em valgo para o ligamento colateral medial e o estresse em varo, tá? Para o ligamento colateral lateral. Tá? Estresse em valgo para o ligamento colateral medial e estresse em varo para o ligamento colateral lateral. Um grupo de testes também importante é para o diagnóstico da síndrome patelofemoral. Aí a gente vai colocar aqui uma série deles, tá? Primeiro, o teste de apreensão. Teste de apreensão patelar. Teste de apreensão patelar é um teste onde o examinador força medialmente a patela e pede para o paciente contrair o quadríceps, tá? Então aqui, ó, ele força medialmente a patela, tá? Então ele força medialmente a patela. Um teste muito parecido com ele é o teste de Clark. Esse teste de Clark, ele pede para contrair o quadríceps, mas ele faz um deslocamento caudal da patela a partir da base dela. Tá? Então se empurra a patela para baixo e pede a contração do quadríceps. Também chamado sinal de Zoller. Tá? Z-O-H-L-E-R, sinal de Zoller. Tá? Os sintomas mecânicos de dor nas atividades de vida diária talvez seja a mais importante, né? A característica mais importante. Então, dor ao subir e descer escadas, dor ao agachar, dor ao ajoelhar, né? Nas atividades de vida diária. E dor ao ficar muito tempo sentado. Esse teste de dor ao ficar muito tempo sentado é conhecido como sinal do cinema. Tá? Então, o sinal do cinema. Dor nas AVDs, mais a dor após ficar muito tempo sentado. É o sinal do cinema. E por último aqui, que vale ressaltar, o ângulo Q, né? O ângulo Q ele é formado por uma linha que vai da espinha ilíaca anterosuperior até o meio da patela,
e da patela até a tuberosidade tibial. Os valores esperados aqui, nos homens, valores esperados não, valores acima do normal seriam maiores do que 10 graus, e nas mulheres, maiores do que 15 graus, né? Espera-se um ângulo Q maior nas mulheres em comparação com os homens. Tá? Para finalizar aqui esses testes aqui, vamos puxar uma setinha aqui, a gente vai falar do teste do joelho saltador, que é o teste da tendinopatia do tendão patelar, né? Saltador. E o teste chamado de boletamento. Teste boletamento, você pode ver esse termo, pode aparecer esse termo. Teste do boletamento, que é teste para avaliação de edema. Tá? Então, teste do boletamento. Então, a gente finaliza esses testes que eu entendo serem os mais importantes para o concurso público, tá? Aí agora a gente vai falar de 3 regras que também é importante, que indicam a necessidade do paciente fazer um raio-x quando for atendido numa UBS, né, na atenção primária, após um trauma, que essas 3 regras indicam se há necessidade de fazer raio-x ou não, tá? A primeira regra é a chamada regra de Ottawa, tá? Essa regra de Ottawa, que é a mais conhecida, que tem a maior quantidade de características, né, de pontos específicos que devem ser levados em consideração. A regra de Ottawa diz indivíduos com acima de 55 anos, indivíduos que tenham dor à palpação na cabeça da fíbula. Então, o paciente tem dor à palpação na cabeça da fíbula. Dor à palpação isolada na patela. Incapacidade de flexionar o joelho. Tá? Então, ele relata incapacidade de flexionar o joelho, muita dor, né? E incapacidade de descarregar o peso na perna, no joelho acometido pelo trauma. Se o sujeito tiver um desses somente, já é indicativo para a realização de um raio-x, né? Então, o paciente chegou lá na atenção primária, paciente com histórico de queda, né? Bateu o joelho no chão, acima de 55 anos, já é necessário fazer um raio-x. Com uma dor à cabeça, a palpação da cabeça da fíbula, na patela, ao flexionar o joelho e ao descarregar peso, qualquer um desses sinais também podem ser indicativos de a necessidade de realização de um raio-x. Outra regra é a regra de Pittsburgh. Também fala a mesma coisa, tem a mesma função, né, a necessidade ou não de um raio-x, só que ele tem somente 3 características: o histórico de queda, de trauma ou queda. Então, só de ter o histórico de trauma ou queda já indica a necessidade, né? 12 ou 50 anos ou mais, né? Menos de 12 ou mais de 50 anos, e incapacidade de descarregar o peso também em cima do joelho. Tá? Então, se esse paciente, pelas regras de Pittsburgh, já tem um histórico de trauma no joelho, um paciente que chegou com histórico de trauma com menos de 12 e mais de 50 anos, ou com a dificuldade de dor ao descarregar peso, também indica o uso do raio-x, a necessidade da realização de um raio-x. E a última, a Bauer, regra de Bauer,
que ele também tem 3 características, que é a impossibilidade de descarregar peso, a presença de derrame articular. O paciente chegou lá com histórico de queda, de trauma e com derrame articular, e equimose, tá? Chegou com uma dessas 3 características, uma ou a outra, né? Já é indicativo de necessidade de realização de um raio-x. Tá certo? Então é isso que a gente tinha para falar nesse segundo vídeo, né, do mapa mental do joelho, especificamente sobre os testes, dividindo em áreas específicas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha, né? Só assim o canal continua sobrevivendo. Seja membro e ajude o canal também a manter os vídeos aí de forma gratuita. Se você quiser participar, a gente também tem um curso preparatório online para concursos em fisioterapia, com turma sempre aberta. Na descrição do vídeo aqui embaixo você tem um cadastro onde você vai fazer o cadastro e receber por e-mail maiores informações, ou vai lá, visite nossa página no Instagram, @paulobrito.fisio, lembrar Brito com 2 T's. Lá também tem um link até para um contato direto pelo WhatsApp. Tá certo? Até o próximo vídeo então.